Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se Exato. identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o podcast Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com mais uma jornalista presente nesse programa maravilhosa, Renata Isaal. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Ai, obrigada pelo convite, a honra é toda minha, Juju. Jornalista, ela é especializada em gênero e cultura e ela fez mestrado num negócio babado. Deixa ela falar aqui o título dela. Eu sou mestre em estudos pós-coloniais pela Universidade de Londres. E você escreveu sobre mulheres? Escrevi sobre mulheres. Eu escrevi sobre como a subalternidade das mulheres estava presente na construção do Estado brasileiro. Uau, maravilhosa. O Rê, e como sobreviver nessa imprensa? Tantos anos, com tanta informação sobre isso aí tudo. Cara, tentando construir alternativas, né? Sim, estratégias, né? Eu acho que mulher, quando está dentro de uma instituição, ela só tem um caminho, que é driblar os caminhos constituídos, ou seja, desobedecer às regras, né? Então, na imprensa, que é, obviamente, machista, né? A imprensa é um reflexo da sociedade, todas as nossas instituições são machistas, porque a sociedade é. Então, eu me divido entre confrontar, quando eu acho que tem que confrontar, desviar, quando eu acho que tem que desviar, mas acho que essas duas coisas são desobedecer. E o que eu tenho feito é desobedecer. Maravilhosa. Amo mulheres desobedientes. Rê, mas conta um pouquinho da sua trajetória, quando você começou, você sempre quis ser jornalista? Eu nem sempre quis ser jornalista. O jornalismo me foi apresentado. Eu queria uma profissão que eu pudesse escrever e viajar. E aí eu falava muito isso para os meus pais, né? E quando eu estava ali, sei lá, na adolescência, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, que eu ia poder escrever e viajar. Sim. Então, eu vou ser diplomata, eu vou estudar relações internacionais, vou ser jornalista. E aí, jornalista me pareceu mais legal. Assim, eu sou muito inquieta e me pareceu uma maneira de eu lidar com essa minha inquietude, né? Porque, por exemplo, se você trabalha numa redação, você pode ir mudando de editoria, você vai cobrindo temas diferentes, né? Você não precisa necessariamente ficar trancado, você pode viajar e escrever, que na verdade, eu acho que eu gosto mais até me identificar como uma mulher que escreve do que como uma jornalista, né? Porque eu fui aprendendo no decorrer, eu tenho 20 anos de jornalismo já, que ser uma mulher que escreve, mesmo sendo uma jornalista ou uma escritora, tem um significado a mais do que ser jornalista, né? E aí eu decidi, fiz vestibular, passei, estudei na ECO, a Escola de Comunicação da UFRJ, onde eu fui muito feliz e acho que me formei bem. Sim. E aí fui trabalhar e comecei essa história de… Mas você logo você começou estagiária? Eu comecei a ser estagiária. Jornais? Não, eu nunca quis trabalhar em grandes jornais. Eu comecei estagiando e eu queria fazer jornalismo internacional. Como muita gente tem o sonho do jornalismo internacional, né? Acho que sobretudo para mulher, né? Isso de você poder estar em movimento pelo mundo e desbravar, por exemplo, cobertura de conflitos, que é uma área muito masculina. Eu ficava muito fascinada com isso, mas eu descobri rapidamente que a maior parte dos jornalistas que estão internacional, eles estão nas redações traduzindo o que vem das agências internacionais de notícias. Isso me desencantou. E eu fui para o jornalismo cultural. Eu cheguei antes disso a fazer um estágio na ONU. E aí eu comecei realmente a me desencantar, porque você vê que as pessoas se esforçam e o mundo não muda, né? E aí eu fui pro jornalismo cultural, até que eu comecei um estágio numa empresa que hoje não existe mais, que é Viva Música. Ela era uma agência especializada em música clássica. Então tinha revista, tinha livro, tinha programa no rádio e tal, e eu colaborava com todas essas coisas. E eu tinha uma chefe mulher, a Heloísa Fischer, que me ensinou tanta coisa, assim, ela me formou mesmo como jornalista. Até hoje eu sou super grata a ela por tudo que ela me ensinou. E aí eu entendi lá que eu queria escrever sobre mulheres, né? E eu lembro exatamente o dia. Eu fui entrevistar uma compositora brasileira chamada Jocy de Oliveira, que quase ninguém conhece. A Jocy, ela deve estar chegando aos 90 anos, ela deve ter uns 85. Ela foi pianista, concertista, famosa, daquelas que tocava em Nova York, Paris, sabe?
E depois ela começou uma carreira como compositora na música contemporânea, faz óperas que são uma mistura assim de ópera com instalação, sabe? Ela tem um trabalho incrível. E ela tem um discurso feminista muito forte. E eu lembro de eu entrevistá-la, era uma entrevista que ia durar assim 20 minutos, rápida, para uma nota, e virou mais de 1 hora, e eu fiquei fascinada. Sim, imagino. E quando eu acabei aquela entrevista com aquele mulherão, eu falei, nossa, eu quero entrevistá-la todo dia. Né? E a partir dali eu comecei a pensar em coisas que ela tinha me dito e que eu comecei a transformar em perguntas para outras mulheres. Aí fui procurando outras mulheres para entrevistar, e ali eu entendi que eu queria escrever sobre a nossa experiência. Sim. Graças a Jocy de Oliveira. Um beijo. Que lindo. Maravilhosa. E ainda hoje se fala pouco sobre o trabalho dela, né? Mas enfim. Depois disso, eu continuei trabalhando na Viva Música ainda mais um tempo, até que eu me vi, e agora? Né? Qual é o meu teto? Eu vou ficar aqui trabalhando aonde eu posso chegar, eu quero continuar trabalhando com música clássica e tal. Aí eu descobri essa bolsa, que é um programa do governo britânico que eu indico para todas as mulheres também, chamado Chevening, né, que você faz uma prova, você tem que ser selecionado por uma universidade, mas se você passa, o governo britânico paga o seu curso e paga a sua estadia. Né? E eu digo que eu indico para as mulheres, porque eu acho que a gente tem que mais aqui... Nosso olhar tem que viajar, a gente tem que ir para outros lugares, a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que ter grau de mestre, de doutor, né? Tudo isso. E fiz o meu mestrado e estava com essas coisas das mulheres na cabeça. Eu tinha um orientador homem, mas era um indiano, né? E estudos pós-coloniais é justamente isso, né? É você estudar os discursos pós-colonialismo, né? Justamente quem vai quebrar todas essas ideias estabelecidas. E aí ele foi... Como mudar, né, essa narrativa. Essa narrativa... A gente foi invadido, então como é que a gente constrói a nossa própria... Exatamente. Como é que a gente passa do descobrimento para a invasão? Como é que a gente passa desse discurso que é uma narrativa histórica absolutamente masculina para olhar e falar assim, mas peraí, onde estavam as mulheres nessa história? Né? E eu comecei por aí, assim, onde estão as mulheres na construção do Brasil? De um período específico, óbvio, né? E onde estavam? Não, elas estavam, né, em 1 milhão de lugares que hoje a gente fala, né? Isso foi em 2008, tá? Elas estavam, uma parte dessas mulheres brancas trancadas em casa pelo machismo, sim. Né? As mulheres negras pretas na rua trabalhando, né? E sustentando os seus, e inclusive comprando as alforrias para libertar outros negros. Isso hoje a gente fala mais. E já que no século XX, né, as mulheres tinham as suas imagens usadas pelo Estado, né, durante o Estado Novo, inclusive na ditadura, né, aquela imagem da mulher muito santa, aquele anjo do lar que a Virginia Woolf descreveu tão bem, né, cuidando de casa, mas ao mesmo tempo os nossos corpos eram vendidos, como o Bolsonaro fez muito recentemente também, para que as pessoas viessem para cá. Né? Então, por exemplo, nos anos 70 e 80, você chegava no Galeão, tinha pôster. Símbolo de prostituição, né? Símbolo de prostituição, tinha aquelas fotos. Quem mora no Rio certamente lembra. Tinha cartão postal com mulheres com bunda para cima na praia. Né? Só que essas fotos elas eram usadas para divulgar o país. Né? E aí eu fui ver como é que os nossos corpos foram usados para criar um Brasil. Você conhece algum outro país que na abertura de uma Olimpíada botou uma mulher para desfilar? Pois é. Para mostrar como ela é linda. Ela é linda mesmo, a Gisele. E ali estava representando a Elô Pinheiro, né? Que é a Garota de Ipanema. A canção é belíssima. Mas algum outro país usa o corpo da mulher como a sua imagem? Como se a beleza de uma mulher fosse o objeto, né? O objeto fosse mais importante do que tudo que a gente já produziu de cultura, de história do país. Exatamente. Exatamente. Inclusive a própria Elô Pinheiro, inclusive a própria Gisele. Pois é. Né? Sem falar do menor etarismo que tem nisso aí, né? Sim. Porque a Garota de Ipanema estava viva e não foi ela quem foi desfilar, né? Mas enfim, isso aí já era uma outra história. E aí quando eu voltei, aliás, eu não voltei. Estou em Londres até hoje, só que Eu de Londres. Em Londres, eu fui passar com umas amigas minhas de mestrado. E as minhas amizades eram todas decoloniais mesmo, assim. Eram das Filipinas, da Turquia, né? Esse era
barato, assim, de morar naquele lugar, né? Amigos do Irã, da Sim. Palestina, enfim. E aí a gente foi passar férias na Turquia. Férias, uma semana, né? Pra descansar a cabeça, ver sol, que não tem em Londres, né? Passar um pouco de calor e conhecer um outro lugar. E eu fiquei apaixonada por Istambul. Quando acabou o meu mestrado, eu falei, eu vou morar em Istambul. Aí fiz um amigo, né? Que conseguiu um trabalho pra mim. E eu fui e fiquei lá um ano. Primeiro numa empresa de tecnologia que estava criando um mundo, como se fosse um metaverso, turco. E depois eu comecei a trabalhar, tinha um jornal, Turkish Daily News, que era um jornal em inglês, porque naquele momento, que era 2010, tinha uma população imensa de estrangeiros vivendo em Istambul, né? E aí as coisas meio que... Esse olhar já tinha sido desenvolvido, né? Então os caras estavam criando um metaverso, por exemplo, onde praticamente não tinha personagens mulheres. Não tinha nenhum avatar que não fosse branca de cabelo castanho, né? E era um produto para ser global, né? E aí foi continuando. Quando eu voltei, depois de um ano lá, eu parei... Você gostou de morar lá? Você foi feliz? Eu fui feliz, né? Istambul, naquele momento, era uma cidade muito cosmopolita. O Erdogan, que continua liderando o país, ainda estava discretamente botando as suas garras de fora, mas não da maneira como está agora. Os turcos são incríveis, assim, eu fiz grandes amigos, fiz grandes amigas, sobretudo. Eu dividi um apartamento com 2 outras amigas turcas. São minhas amigas até hoje, eu já voltei para a Turquia várias vezes para encontrá-las. É um país fascinante. Agora, você moraria lá por muito mais tempo? Nesse momento, por exemplo, que eles endureceram totalmente e há mulheres sendo perseguidas. A Turquia tem um movimento feminista muito forte, né? Eu não gostaria de morar lá, né? E também eu tenho uma ligação grande com o Brasil, com o Rio. Eu quero estar aqui. Acho que a gente tem coisas para fazer. Aí eu voltei e fui encontrar... De lá você voltou para cá? Voltei direto pro Rio. Aí na semana que eu voltei, eu reuni umas amigas, a gente estava num bar. E aí a minha ex-chefe, lá da música, me avisa, vem cá, você já voltou? Eu falei, não só voltei, como estou aqui no Leblon tomando uma caipirinha. Maravilhosa. Ela falou assim, jura? Eu falei, juro. Ela, então fecha a conta. Vem aqui no Teatro Leblon, porque eu estou com a Ana Cristina Reis, que é editora do Caderno Ela, do Globo. E ela tá procurando alguém e eu pensei em você. Aí eu fechei minha conta. E vem pro teatro. Atravessei a rua, fui pro teatro, fui apresentada a Ana Cristina Reis. Nós marcamos uma conversa pro dia seguinte. E aí eu comecei a trabalhar no Caderno Ela, do Jornal Globo. E isso foi em 2011. E desde então... Foi o começo do Caderno Ela. O meu começo foi esse no Caderno Ela. O Caderno Ela, ele foi criado em 1964. Era assim, o Globo tinha um caderno feminino que foi criado, se eu não estou enganada, nos anos 30, que era, que você pode imaginar, anos 30, claro. Caderno feminino, né? Receita de bolo, como educar seus filhos e tudo mais. Ele é encerrado, se eu não estou enganada, em 1961. E em 1964 é criado o Caderno Ela. A capa era uma mulher com um tailleur Chanel, se eu não estou enganada. E tinha um texto do Roberto Marinho na capa, dizendo que o Globo estava criando aquele caderno para tratar dos temas da mulher moderna, porque naquele momento a mulher estava mudando o seu lugar na sociedade, né? Obviamente, nos seus muitos anos, o Caderno Ela não fez exatamente isso, né? Como a maior parte das instituições não fazem, elas são muito lentas em reconhecer as mudanças na sociedade, né? Mas já tinha ali uma conversa sobre mercado de trabalho, sobre pílula e tudo mais. Quando eu cheguei em 2011, já se falava sobre tudo. Já, né? Era uma proposta mesmo de dar Era uma proposta revolucionada maior. Revolucionada eu acho que é uma palavra forte. Mas eu sempre tive liberdade para fazer as minhas matérias ali com a minha editora. Né? Que, assim, comprava brigas. Agora, não era um caderno
feminista. Era um caderno feminino. Sim. Portanto, as estruturas de opressão estavam ali. Sim. Né? E sim, a moda é uma estrutura de opressão. Sim, a indústria de cosméticos é uma estrutura de opressão. Né? Sim, falar de decoração, falar de comida, né? Também pode ser formas de opressão. Isso tudo estava ali. Eu navegava. Né? Fiz algumas matérias das quais eu depois Você entrou olhei. em 2010. Eu entrei em 2010. Depois eu olhei e falei, não, né? Fiz outras que eu me orgulho muito de ter feito, mas sempre navegando e sabendo que aquilo ali não era uma publicação feminista, era uma publicação feminina dessas que a grande imprensa criou desde o século XIX para ser o que eu chamo de o limite da liberdade feminina dentro da imprensa. Né? A gente está ali. Né? Bem cercadinha. Bem cercadinha, é um perímetro. Daqui vocês não passam. A gente demorou muito para chegar na política, na economia. Você passou esse perímetro. Né? Agora, eu fui feliz. Sim. Porque eu trabalhava também numa equipe que só tinha mulheres, era uma espécie de matriarcado. Né? E essa minha chefe era um uma ambiente mulher... feminino já é uma outra... Já é uma outra coisa, uma né? outra coisa. Eu hoje, às vezes, encontro com alguns colegas dessa época, ainda estão no jornal, e a gente, de fato, criou uma ligação. E uma coisa que a gente pensa, quando a gente fala dessa época, é que a gente tinha, como a gente tinha essa chefe mulher, ela era uma melhor gestora de pessoas. Porque quando você vira um editor... Você deixa de ser só alguém que está preocupado com o conteúdo, mas você tem que gerir uma equipe, né? E que diferença faz quando você é mulher e você tem uma chefe mulher? O que não quer dizer que você não tem embates com essa chefia, né? Não, você vai ter... Nada é generalizado. Óbvio que tem mulheres que são péssimas e que tem um homem Tem mulheres que são péssimas, né, Damares? Pode ser legal. Mas, com certeza... Com certeza. São líderes melhores, sabem lidar melhor com essa gestão de pessoas, em geral. Em geral, né? Sabem. E eu fiquei lá como repórter, acho que 2 anos, até que a editora assistente foi demitida e ela me chamou para essa vaga. Eu fui, virei editora assistente. Foi um aprendizado virar gestora, né? E em 2015, ela foi levada para a revista dominical e eu virei editora do Ela. E aí eu comecei a dar uma virada dentro do meu perímetro de liberdade, né? E foi 2015, você entende? 2015 é um ano, é o grande ano da revolução no Brasil, né? A gente sempre fica... Eu brigo muito por isso, tá? A gente fica muito levando em conta o 2017 do Me Too, que aconteceu nos Estados Unidos, quando, na verdade, a primavera das mulheres no Brasil é 2015, né? E a vanguarda do movimento feminista no mundo está na América Latina. Sim. E foi em 2015, esse ano da primavera feminista, as mulheres na Cinelândia, fazendo uma manifestação gigantesca contra o Eduardo Cunha. Me lembro. Né? Eu estava lá. A música do Caetano. Eita! E aí as coisas começaram a mudar, né? Mas também nem sempre foram fáceis. Assim, a gente fez uma capa com a Alcione, que era um desejo da nossa antiga coordenadora de moda e ela nunca tinha conseguido, a gente fez. E quando eu fiz, eu fui chamada e levei uma bronca. Qual era a bronca? Que a Alcione não é uma personagem pro caderno Ela. Nossa, é racismo, machismo... Gordofobia. É tipo... Várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E aí... Esse momento foi lindo, assim. A gente tinha, nessa época, uma reunião em que os editores davam positivos e negativos para a edição do dia anterior. E aí, tive uma editora, que era editora de economia na época, a Flávia Barbosa, que, quando o chefe responsável por essa reunião falou um negativo para o caderno Ela falou assim, não, a gente vai dar um positivo para o caderno Ela. Marrom no caderno Ela, positivo. Aí falo assim, não. E ela disse, esta reunião não vai continuar enquanto não tiver um positivo pro caderno Ela. Não vai continuar. E não continuou. Ela não deixou a reunião continuar. Foi um positivo, né? E aí eu desci, assim, depois fui lá, agradeci a repórter que fez a entrevista, que é uma entrevista belíssima, era uma foto lindíssima. A gente foi lá falar com ela e tudo mais, mas mesmo assim, no fim do dia, eu fui chamada pelo anterior diretor de redação.
E aí eu virei pra ele e falei assim, você leu? Aí ele ficou assim olhando. Eu falei, olha só, essa matéria tá dizendo aqui o seguinte. A Naomi Campbell acabou de ser fotografada pela Vogue e pediu pra Alcione estar nas fotos. O Jean Paul Gaultier veio ao Brasil e pediu para conhecer a Alcione. A Kate Moss veio ser fotografada e pediu para conhecer a Alcione. O Axl Rose veio ao Brasil e pediu para conhecer a Alcione. Se esta pauta não é para um caderno de moda, eu não sei mais o que é. E aí ele me pediu desculpa. Foi uma avaliação errada. Um raro momento na minha vida em que um homem me pediu desculpa. Pois é, eu tô até chocada, inclusive. E ele me pediu desculpa, falou assim, desculpa, realmente foi uma avaliação errada, você tem toda a razão. E aí eu saí. E fui. E a partir daí, eu entendi que eu tinha que marcar essas posições, né? Então, muito pouco tempo depois, eu fiz uma capa… E que você tinha essa habilidade, né? Essa habilidade, né? É uma habilidade específica de transitar nesse espaço tão hostil. Sim. Ir peitando, mas ir com seu… Que é isso que a gente tá falando transformando, no início. Mesmo a cultura. Saber quando confrontar e saber quando desviar, né? Então eu sempre fui fazendo essas duas coisas, que eu acho que é a maneira que eu consegui navegar ali. Mas eu entendi naquela hora que essa posição, ali onde eu cheguei, eu não podia retroceder. Sim. Sabe? E aí, semanas depois, a gente fez uma capa, aí fui eu que fiz questão de fazer a entrevista com a Roxane Gay. Que é uma feminista americana. Ela tinha acabado de lançar no Brasil o Má Feminista, que é um dos primeiros, acho que é o primeiro livro dela, né? Meio autobiográfico, contando a experiência dela. Ela é uma intelectual americana, preta, gorda, mais gorda que a Alcione. Né? E alguém que bota dedo na ferida. E aí eu fiquei feliz porque fiz a capa e ela foi elogiada. E aí já foi essa mudança de 2015, Sim, né? Muito. Que nós fizemos mulheres a partir das ruas, né? Aí a capa foi elogiada por essa personagem. E as mulheres começaram a me dar feedback. Amei a Roxane, eu não conhecia, amei. Eu falei, cara… Mulheres o quê? Da rua, da vida? Mulheres na rua, leitoras que escreveram pro jornal. Sim. Sabe? E aí… Aí o jornal entendeu que tem mulheres que consomem o jornal. Não, e entender, porque eu acho que isso foi difícil, inclusive, para muitas mulheres, que a gente estava vivendo naquele momento uma transformação social. Né? Que tinha uma nova geração de mulheres que foi quem nos levou às ruas, né? Assim, eu vou a toda passeata feminista possível e reconheço que tem mulheres de diferentes gerações, né? Sim. Aquelas que carregam, inclusive, o cartaz. Eu não acredito que ainda estou aqui protestando sobre isso, mesmo. Né? Que é maravilhoso. Mas que tem uma nova geração que quer se informar, né? Mas que está colocando em pauta um outro modelo de mulher. E nós precisamos ouvi-las e fazer com que elas se sintam representadas. Eu fiz uma vez Nossa, lembrei muito dela agora. Eu fiz uma vez uma mesa dessas de debate que estava Giovana Xavier, historiadora, professora da UFRJ, uma mulher negra. E aí depois, quando a coisa acabou, a gente ficou conversando, ela falou assim, cara, eu queria muito assinar jornal. Eu tenho muito interesse em me informar. Eu sou professora da UFRJ, eu sou público-alvo de jornal. Só não assino porque preto só fala de racismo ou está nas páginas de polícia. Por que eu, mulher negra, vou assinar jornal? Né? E acho que de 2015 para cá, essas questões ficaram muito maiores, né? Sim. Só que as instituições editoriais, aí eu acho que toda, jornal, revista, os sites… Televisão, tudo. TV… Todo mundo demorou muito tempo para reagir. Demora, né? Estruturas de poder muito gigantes, demora para se mexer. E não se mexe porque acha a gente muito legal, ou porque acha bonzinho, ou porque é de bom tom. Se mexe porque também não tem muita saída. Precisa ir, precisa avançar. É isso. Eu acho que é por aí. Então, você é uma presença que incomodou ali. E tudo bem, maravilhoso, é uma função incrível. Mas continua, aí fala. Tem duas pressões, tá? Tem a pressão que é nossa, público, né? Sim. A sociedade está mudando. Só que quando o mercado
Sim. Né? As grandes empresas veem Sim. que a sociedade está mudando, eles têm medo, né, de ficar para trás. De ficar para trás e de deixar de ter esses Sim, consumidores, né? muito. Então pressiona também. É. Aí as instituições, tanto as públicas quanto as privadas, começam a se mexer, né? E aí eu fiquei no Ela até 2018. Até o fim de 2017 como editora. E aí você falava de feminismo num caderno de moda e eles nem Falava. De tão boa estratégia que ela é. Não, mas aí foi ficando mais normal. Sim. Né? Aí as outras colegas também, algumas em outras editorias. Eu lembro de uma vez estar numa reunião que um chefe homem falou, não, porque os homens ajudam as mulheres. Aí uma colega da economia parou e falou assim, não é para ajudar, gente. É para dividir. Uhum. Né? Eu nunca tinha visto esse tipo de intervenção de uma mulher numa reunião, sabe? E essas intervenções foram ficando mais frequentes. Maravilhoso. Né? Mas enfim, aí eu fiquei só no Ela até 2017 como editora, até que chegou um novo editor. O caderno, como o jornal Standard, deixou de existir, passou a ser uma revista. E eu pedi para sair no primeiro semestre de 2018. E eu fiquei durante um tempo, fiquei 2018 inteiro num núcleo que pensa os projetos especiais, que são os projetos paralelos, né? Que é onde Celina começou a ser gestado, para ser lançado no 8 de março de 2019. E eu era editora de Celina. 8 de março de 2019, uau. É isso. Mas Celina, você criou a Celina? Não, eu não criei Celina. No fim, Celina passou a ter minha cara, mas não foi simples, né? Celina nasceu, teve essa ideia e eu fui, quando eu pedi para sair do Ela, eu pedi para Maria Fernanda Delmas, que hoje não trabalha mais no Globo, que era uma editora executiva na época, eu pedi para sair, ela falou, então eu vou tirar você. E a gente tinha muito essa conversa sobre um dia fazer um projeto feminista. E eu virei para ela e falei, cara, se um dia esse projeto rolar, você me chama para editar? E ela falou, fica tranquila que se um dia esse projeto editar, ele vai ser seu. E ela de fato me chamou, né? Ela começou já umas discussões com outras editoras no jornal, num grupo. Eu participei desse grupo uma vez, ao mesmo tempo eu ficava por fora fazendo a pesquisa. Até que vai rolar e você vai ser a editora. Era uma equipe mínima, menor do que são as equipes nas redações, né? Nós éramos 3 pessoas. Mas 3 mulheres, né? Era eu, uma repórter, uma estagiária, sempre assim. E a gente tinha sempre demandas, né? Vamos fazer mais matérias sobre mercado de trabalho, tal, coisas assim. E ao mesmo tempo eu fui também colocando as minhas pautas, né? Gente, não dá para fazer só matéria de mercado de trabalho, né? As mulheres estão nas ruas, elas estão com outras demandas. A gente tem que criar esse grupo de leitoras que vai nos acompanhar, a gente tem que ouvi-las e tal. E aí a gente foi começando a tratar de outras coisas, né? De política, de economia, tratar de direitos reprodutivos, do trabalho de cuidado. Aí tudo isso foi chegando, né? E aí eu acho que no final do primeiro ano de Celina, era a minha Celina já, né? Tanto quando as pessoas me perguntam assim, você criou Celina? Assim, eu não criei Celina, mas eu a fiz. Sim. Não fiz sozinha, né? Isso foi muito legal, assim, porque a gente tinha essa equipe pequena, mas Celina também era abastecida pelo que as editorias faziam em torno do tema mulher, né? Eu olhava, isso aqui sim, isso aqui não, né? Você fazia essa curadoria, assim? Fazia, né? Isso aqui vai ganhar o selo de Celina, isso aqui não vai ganhar o selo de Celina. Mas a gente tem repórteres feministas. E quem mais contribuiu foram as repórteres feministas. Então a gente começou a ter matérias muito incríveis, né? Então as mães começaram a fazer matéria sobre cuidado, sobre violência obstétrica, sabe? Cada uma, as repórteres do esporte começaram a fazer matérias sobre futebol. E a gente tinha no nosso Instagram dizendo que assim, veja aqui o que acontece quando as mulheres pautam as notícias. E era isso, elas começaram a pautar, né? Então elas vinham, Celina ficava numa sala reservada, quase como se fosse uma sala de colunista, a gente não ficava no meio da redação do Globo, né? Era numa sala reservada. Então aquilo ali virou uma espécie de oásis das mulheres na redação.
A gente decorou tudo. Era lindo, assim. A gente tinha um painel com todas as feministas que você possa imaginar. Lélia Gonzalez. Que máximo. Angela Davis, sabe? Todas lá. Com aquele, a gente usava um padrão, um filtro nas fotos, com tons diferentes de roxo, né? Tudo era feito por ilustradoras mulheres. Aí a gente fez um painel com isso. E as repórteres começaram a vir. Cara, eu tenho muita vontade de escrever sobre isso. Você viu que isso aqui tá acontecendo? Eu quero muito falar sobre isso. Vinham, né? Só que eram sempre as mesmas. Eram sempre as feministas, né? E ao mesmo tempo virou um lugar de acolhimento para as mulheres. Então, batia na minha porta. Cara, isso era a coisa mais comum do mundo. Posso ficar aqui um pouco? Eu falei, pode, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Só quero respirar. Né? E aí, quando você via, tinha uns embates. Parece bobo, mas é muito profundo. É muito profundo, eu só quero respirar. Quer dizer, assim, pensando do outro lado, eu tô sufocando muito, lá onde eu tô. Muito. Né? É tóxico. É tóxico. A gente não usa a palavra tóxica à toa, né? A gente que é mulher, quando a gente tá se referindo à masculinidade. Não é à toa, né? E elas estavam sufocando e elas vinham respirar. Eu tomava uma aguinha. Eu amo chá, sempre tinha chá. Às vezes tomava um chá. Sentava para conversar comigo. Em um momento, veio trabalhar comigo a Leda Antunes, que é uma super jornalista. Ela é especialista em gênero. Ela estudou gênero na Claxo. Hoje ela trabalha no Down, que é uma rede feminista internacional. Ela é maravilhosa e a Leda, eu sempre brinco assim, ela assim, a Leda, a gente se encaixou, era tipo, quando você veste aquela roupa e fica perfeita em você, não precisa fazer nenhum ajuste, sou eu e a Leda. Perfeito. Né? O nosso match é muito perfeito. Então a gente trabalhava assim, virou uma irmandade e aí as mulheres começaram a vir falar comigo, vir falar com ela e a gente acolhendo e tal, e aquilo virou um grupo. E até hoje essas mulheres voltam assim, ai, Celina, faz tanta falta. Imagina, virou um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Mas tinha censura? Teve muito raramente. Muito raramente. E aí eu vou te dizer algumas coisas. Naquele momento, aquele projeto fazia muito sentido. Né? Era um passo que a redação dava. Ele tinha sido um projeto implantado pela chefia da redação. Né? Então, cara, tá ali. Sim. E eu tive um parceiro, que aí a maioria das pessoas riem quando eu falo isso. A pessoa que mais me ajudou nesse projeto, além da Leda, das repórteres, né? Leda Antunes, Constância Tati, que foi uma repórter que começou Celina, e a Clarissa Pains. Essas três foram as pessoas que ficaram ali do meu lado o tempo inteiro, assim, elas se revezavam. Começou com a Constância, até que a Constância saiu, veio a Clarissa. E aí, quando a Clarissa saiu do jornal, veio a Leda, que ficou até o final. Celina ficava dentro de uma redação, você tem os editores executivos que ficam com um guarda-chuva de editorias, tá? Celina ficava no guarda-chuva de um homem. Que foi um super parceiro, né? Sim. E que um dia virou pra mim e falou assim, a gente não pode deixar esse projeto acabar, porque ele é a nossa chance de mudar o mundo. Né? E tudo que ele podia fazer, ele fez. André Miranda, gratidão a ele. Sim. Vamos fazer, a gente está fazendo esse documentário junto com vídeo jornalismo, vamos botar, ver se você gosta, vamos colocar a Celina, o que a gente vai fazer para esse dia? E quando alguém tentava me pautar, eu chamava, André, estão tentando fazer isso aqui, tem que fazer essa matéria, eu não quero fazer, não vai fazer, eu vou resolver. E ele resolvia. É uma boa dica de como um homem pode ajudar na luta, sim, né? Não, se coloca na frente. Cara, essa dica é maravilhosa. Pedrada, se coloca na frente. Tome você. Dica maravilhosa, assim. Porque não só não tomar pedrada, mas assim, não interfere. Sim, exatamente. Ele nunca virou pra mim. Eu sempre falo, brincando, eu tenho sócios homens nesse programa. Então, tá vendo? Tipo isso. A gente brinca que eles são fantasmas, não existem, não aparecem. Mas existem, é isso. Não interferem. Não interfere, porque você não entende o que eu tô falando. Disponibilizando pra que isso aconteça. Total. Então também são agentes de transformação. Total. Exatamente. E eu brinco com ele, assim, tem 3 homens na redação do Globo. O cara que criou a logo foi um homem, né? Tem o editor do acervo, o William, que é muito meu amigo, que chegou até a escrever a matéria. Eu nunca deixava homens escrever, mas ele queria fazer, porque a ideia do projeto era que fosse um espaço de trabalho de mulheres, mas ele fez uma entrevista com a Lued Luna, belíssima. Maravilhosa.
E ele começou a colocar o acervo ao nosso dispor. Então, de repente, eu chegava um dia para trabalhar e falava assim, olha, fiz uma lista aqui de todas as efemérides femininas importantes do próximo semestre para você. Né? Assim, eram as maneiras de apoiar, Sim. sabe? Então, eu brinco assim que eu tinha 3 Celinos. André Alvim, que foi quem fez a logo, e o William, que ficava ali apoiando de todas as maneiras. Falei assim, eu tô com essa estagiária aqui, ela quer muito ir pra Celina, eu vou te mandar ela, não sei. William, essa estagiária que tá comigo é maravilhosa, deixa ela ficar mais tempo? Deixo. E todas as estagiárias queriam ficar em Celina, né? Imagina. Porque as meninas de 20 e poucos anos, é essa geração. Sim, muito. Total. É meu público também. Amo. Amo elas. Amo muito. Ô, Rê, mas e aí? Aí, Celina durou até… Durou até a metade de 2021. E fez bastante transformação. Fez bastante transformação. Um dia eu soube que ia acabar. Tentamos que não acabasse. E por que acabou? Nunca me foi dito. Né? Nunca me foi dito. Foi 2021. 2021. Agora, era um projeto paralelo que dependia de recursos externos. A gente teve durante um tempo. Na pandemia isso fica mais difícil. Agora, foi muito importante Celina na pandemia. Né? Porque as mulheres, sobretudo as mulheres negras, foram as mais impactadas pela pandemia. A gente nunca trabalhou tanto quanto a gente trabalhou durante a pandemia. Né? Porque acho que nós fomos a primeira editoria no jornal a começar a falar de Covid quando ainda estava na China. Porque a China já no início registrou um aumento nos casos de violência doméstica e um aumento de divórcios. E aí eu lembro de… Ainda não tinha chegado aqui. Ainda não tinha chegado aqui, ainda não tinha chegado na Europa. Tava na China e a gente ainda olhando assim, será Nossa, que você vai para algum lugar? Que coisa estranha, que tá acontecendo, né? Meu Deus. E aí eu falei, gente, eu vou começar a falar disso porque as pessoas estão ficando trancadas e a violência doméstica está aumentando. Sua intuição maravilhosa, você já percebeu que será um assunto vou entrar nisso aí. E a gente começou a entrar. E quando a gente foi entrando, fazendo o que vinha chegando da China, daqui a pouco a Covid chegou na Europa. E aí? Quando chegou aqui, a gente teve que fazer… A gente tinha muita matéria para fazer e fazer as matérias com perspectiva de gênero. Sim. Né? Porque assim, a pandemia não tirou… Isso foi uma matéria, tá? Nos primeiros 3 meses de pandemia, 7 milhões de mulheres no Brasil foram tiradas do mercado de trabalho. Né? E aí, o título é Pandemia tira 7 milhões de mulheres do mercado de trabalho. E a gente para e fala assim, não. Recusa dos homens em dividir com as mulheres o trabalho de cuidado, tira 7 milhões de mulheres do mercado de trabalho. Provavelmente 7 milhões de mães. 7 milhões de mães, claro. Claro. Porque o que aconteceu foi isso, né? Nós temos os filhos, não temos mais quem cuide deles, vamos ter que cuidar nós. Eu ganho mais, eu, homem, ganho mais, então você fica em casa, dá conta disso e eu vou trabalhar. Rapidamente essa estrutura de opressão foi desenhada em todos os lares. Rapidamente. E como é que foi atravessar tempos nebulosos fazendo Celina? Tempos nebulosos de Bolsonaro, pandemia. Ai, cara, é difícil. Vocês tinham liberdade total pra falar sobre tudo? Como é que era isso? Bolsonaro a gente tinha. Cara, tem uma vantagem de trabalhar com esse tema, sabe qual é? Que as chefias são muito masculinas ainda. Sim. Se bem que no Globo é igual. Tem homens e mulheres, número em cargos de chefia, tá? Mas as pessoas não são muito informadas, assim, com informação de qualidade mesmo, não tem conhecimento sobre o que a gente fala quando a gente fala de feminismo, né? Eles não têm o vocabulário. Não tem letramento. Não tem nenhum letramento, né? Em qualquer jornal do mundo, né? Porque eu tenho pesquisado mais sobre isso e tenho visto isso. Então, às vezes eu falava de coisas que as pessoas nem sabiam direito o que eu estava falando. Sabe? E muitas vezes eu tive que explicar coisas, né? Do tipo… Teve uma vez que a Damares, que era então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, participou de uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU e disse que o Brasil era um país pró-vida.
E a gente fez uma matéria falando daquela participação e explicando que o Brasil não é um país pró-vida. Né? Isso não está escrito em nenhuma legislação, na Constituição, em lugar nenhum. E a gente explicou tudo como era na Constituição, etc, etc, etc. Tem que explicar o Código Penal, como é que o aborto está penalizado. A gente explica tudo, assim. E aí eu tive que explicar para um homem isso que a gente fez na matéria. Eu tive que explicar para ele. Ele me ligou, cara, mas você acha que a gente não tá pegando pesado? Vocês falavam bem livremente sobre direitos reprodutivos, Sim. direito ao aborto Sim. legal. Acho que direitos reprodutivos era o tema que a gente mais falou. Porque quando a Leda chegou, assim, direitos reprodutivos eu acho que é o tema que mais me toca, pessoalmente. Porque é um tema incômodo, né? Mesmo dentro dos setores progressistas. Sim. É um tema que a gente sabe que é nebuloso. É uma Sim. zona bem tortuosa. Porque envolve, obviamente, questões pessoais, subjetivas, espirituais, religiosas. E mesmo pessoas que são a favor, às vezes ficam incomodadas quando são confrontadas em público. Então, assim, eu acho importante a mídia pontuar, né? Então, Cara, esse era o tema que, pra mim, né, falar de descriminalização do aborto e aborto legal e seguro, ele é particularmente importante. E eu pautava mesmo. E quando a Leda chega para trabalhar comigo, esse também era o grande tema dela. E aí ninguém parava mais a gente, sabe? E também não se tentava muito, né? Porque, na verdade, você tem que colocar as coisas dizer as coisas com muita clareza, assim. A imprensa brasileira, ela tem aspectos conservadores, você vai dizer que é mais conservadora politicamente, economicamente, mas ela sempre tratou com muita tranquilidade de temas relacionados às mulheres e aos direitos LGBT. Né? É claro que tem problemas, né? Sobretudo na maneira de fazer. Mas esses temas sempre estiveram presentes. E aí, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, cara, mas é um tema muito difícil, porque tem aspectos religiosos, tem as crenças pessoais e tudo mais, eu falo assim, cara, olha só, não existe igualdade de gênero sem aborto legal e seguro. Se o homem pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, eu tenho que poder fazer com o meu. Ponto. Né? Além do mais, não é uma questão pessoal. Se você é uma questão contra, coletiva e de saúde é uma pública. questão de saúde pública, né? E eu escrevi vários artigos pro Globo sobre isso, né? Sempre quando tem, que isso é um outro aspecto da cobertura, né? Sempre quando tem um tema que o feminismo se impõe, por exemplo, na discussão da descriminalização do aborto, chamam as feministas, né? Então, eu era sempre instada. Escreve descriminalização do aborto na Argentina. Escreve um artigo para vir junto. Escreve um artigo. Eu escrevia, né? Eu sempre, é uma questão de saúde pública, né? Se a sua religião exatamente, eu acho diz que não, é uma questão de foro não íntimo, faça, né? individual. E a imprensa, desde os seus primórdios, desde que ela foi criada lá no século XVII, ela é uma instituição laica. Né? A imprensa é uma instituição laica e que presta um serviço. Né? De educar, né? Informar e educar. A gente não está aqui para discutir questões pessoais. Né? Agora, saúde pública, mulheres vivendo ou morrendo, é uma questão da sociedade que a gente precisa discutir. Educar e informar, botar esses dados. Não é sobre porque não é importante que não é só a opinião, né? São dados. De mortes, de mulheres, assim, abortos ilegais e tal. Então, assim, é questão de informar mesmo, de dar a verdade para as pessoas. Assim, não é. O aborto continua acontecendo. Sim. São 500 mil abortos. Como é que a gente fala? Não são ilegais, que a gente diz. Agora a palavra sumiu. A minha memória, eu sempre fico dizendo que ela tá sumindo, né? Abortos. Não sei também. Gente. Não, você fala mais ilegais. Tá. Não, a gente pode dizer que é ilegal, mas tem uma palavra que tá aqui na ponta da língua, subiu. Mas enfim, são 500 mil mulheres que fazem aborto fora da rede legal e segura do SUS, né? Sim. Então isso é um problema gigantesco, gente. 500 mil de mulheres, independente do que diz a lei, vão recorrer a um aborto. Quem pode pagar? Como tem 1000 casos acontecendo, as mulheres estão indo para a Argentina, elas estão indo para a Colômbia. Eu conheço mulheres que foram para Portugal. Né? É caro. Quem não pode? Então, obviamente, é uma questão de saúde pública que a sociedade precisa debater. É uma questão de saúde pública, questão racial, social, né? Que
E vocês tinham espaço para A gente falava muito disso. A gente falava muito disso. E isso nunca foi um problema. Legal. Nunca foi um problema. E aí acabou, um belo dia acabou. Um belo dia acabou. Um belo dia eu soube que ia acabar. É verdade que vai acabar? Eu falei assim, não sei. Aí fui tentar descobrir. E aí foi uma coisa assim, tipo, de um mês lutando para não acabar, até que acabou. E aí teve uma hora que eu falei, gente, se não querem, né, é tão importante, né? E se não querem, eu vou seguir com a minha vida, eu preciso que a minha equipe siga com a sua vida. Porque se não estão reconhecendo a importância disso. Né, não? Sim, mas não foi reconhecida a importância, então… Eu acho que se acaba, não. Sim. Pelas leitoras, sim. A gente fez um grupo de leitoras que nos acompanhava. Eu sei de mulheres que assinaram o Globo para ler Celina, sabe? E recebi muitas mensagens assim, de tristeza, de pesar que estava acabando, né? Então acho que a gente fez diferença durante o tempo que a gente existiu para muitas leitoras. E fez, tá? Eu vou te dizer umas coisas assim, que eu posso dizer porque foram conversadas e não vou entrar na intimidade de ninguém. A gente fez matérias sobre menstruação, por exemplo, e eu recebi mensagens de meninas, sabe, do tipo… E de mães também, muitas mães. Mães falavam muito com a gente. Coisas do tipo, nossa, eu fiquei menstruada, tipo… há uns poucos meses eu nem sabia o que era, e graças a essa matéria de vocês… Aí depois eu soube que eu estava menstruada, que eu não estava machucada, mas graças às matérias de vocês agora eu sei tudo. Mulheres que mandavam mensagem pra gente pedindo socorro. Sim, imagino. Sabe? O que eu faço agora? O cara tá lá fora me ameaçando, me ajuda, por favor. Eu já liguei pra polícia pra ajudar a leitora, sabe? Mais de uma vez. Não foram poucas vezes, não. Sim. Né? E a gente tinha muito essa preocupação de dar informação para as mulheres saberem o que fazer. Né? Então, assim, como é que eu faço uma denúncia? Depois que eu denunciei, o que acontece? Sim. A maior parte das mulheres não sabe o que acontece. Né? Fiz uma denúncia, e aí? Né? Uma série de questões sobre o corpo. Né? E desmentindo também as coisas que são ditas pelo patriarcado, né? E que não são verdadeiras, né? Então, por exemplo, de repente tinha um cara que escrevia sobre aborto, falava, porque a cirurgia, não sei o quê. A gente foi lá e fez uma matéria. Quem disse que aborto é cirurgia? Né? Quando na maior parte das vezes você toma 2 comprimidos. Pois é. Sabe? Todas as mentiras sobre o feminismo que o Robinho, né, um estuprador condenado na Itália, disse, né? Porque a primeira coisa que esses caras fazem é dizer que as mulheres todas estão sendo contaminadas pelo vírus do feminismo, né? E começam a dizer tudo o que eles acham que é ser feminista. Né? E aí a gente vai lá e expõe os caras. Então a gente fez muito esse trabalho de expor os caras. E ao mesmo tempo informar as mulheres. Porque, cara, se você tem informação, você vai. A informação é a coisa mais importante que existe. Né? E informação salva. É muito absurdo acabar, Celina. Eu também acho. Tô indignada. É isso, né? A gente sabe que mesmo em grandes espaços de poder, se for para cortar o direito, a gente vai cortar o direito das mulheres. Né? E não é uma coisa só daqui, tá? A gente ainda tem no Brasil… Asmina, Portal Catarina, Gênero e Número, tem você aqui no Centro Direito, mas assim, o The Lily, que foi o primeiro, né, que era um portal feminista ligado ao Washington Post, acabou. O Jezebel, que foi o primeiro site feminista antes do Me Too, né? Sim, é difícil sobreviver. Acabou, é muito difícil sobreviver. Isso é um fato. Quem patrocina, entendeu? Aonde estão as empresas pra gente sustentar? A gente precisa viver. Empresas que sustentem com liberdade. Pois é. Né? Que Sim, você vai falar o que você quiser. Exatamente. Então é bem complexo, porque pra gente manter aquilo que a gente acredita, pra gente não ficar silenciada. Quem é que quer chegar junto? Quem quer bancar esse jornalismo com perspectiva de gênero? Isso é muito difícil. E tem mais. As pessoas esperam que qualquer projeto jornalístico tenha milhões de page views. Cara, se os portais feministas tivessem milhões de page views, a gente estaria vivendo num outro país, né? A gente viveria num país feminista, seria um matriarcado, claro. Né? É encarar um pouco essas mídias, né, como mídias transformadoras, necessárias para uma sociedade mais justa. E você apoia por isso. É uma questão ideológica muito mais do que
mercadológica. Eu quero fazer parte de um mundo melhor. Então Sim. eu vou lá e apoio o Senta Direito Garota. Isso aí. É isso. Esse recorte, ó, é perfeito. Por favor. Ô, Rê, e aí acabou Celina, você seguiu no Globo. Eu segui no Globo, eu fui pra Cultura, pro segundo caderno. Onde eu… Cara, é isso, né? Se você trabalha com gênero e você quer contar as Você histórias só das enxerga mulheres… isso agora. Eu só enxergo isso. E onde eu estiver, eu falo Sim. sobre isso, né? Você vai falar de cultura sob o ponto de vista de uma mulher. Então, assim, eu entrevisto muitas autoras. Porque, de fato, o mercado editorial tá publicando livros sobre questões de gênero, sobre racismo pra caramba, né? Então, eu entrevisto muito essas autoras, né? E dou um jeito, vou dando os meus recortes, sabe? Então, por exemplo, eu acabei de entrevistar a Colombe Schneck, que é uma escritora francesa que veio pro Brasil pra Flip, e escreveu um livro sobre o aborto que ela fez. E a gente fez uma matéria, enfim, ela contando uma história de aborto e como é importante, né? Ela escreveu esse livro com incentivo da Annie Ernaux, depois do acontecimento, né? Porque a Annie Ernaux conta como foi fazer um aborto quando ainda não havia aborto legal na França, né? A Colombe fez depois, já com a lei. Então, essa diferença… Ela mostra essa diferença. E ela só publicou porque ela mandou o texto para Annie Ernaux. Isso é lindo. Ernaux falou para ela, cara, você tem que publicar. Eu vou te dar uma editora. Ligou para a editora e falou, tem um livro para publicar. Olha que coisa maravilhosa, né? E acabei de fazer, tinha uma página inteira no segundo caderno do Globo falando sobre aborto, né? E fiz coisas maravilhosas, assim, nos últimos anos, desde que eu fui pra lá. Eu entrevistei a Chimamanda. Não, maravilhosa. Né? A Angela Davis e a Malala. As duas eu entrevistei esse ano. E elas são mulheres radicais. Né? Você continua falando sobre feminismo. Dou meu jeito. Maravilhoso. E produzo para outras editorias também. Quando eu vejo que tem uma pauta que é importante, né? Eu fiz, não faz muito tempo, fiz uma entrevista com a Christina Lembo, que é uma ídola, uma das grandes jornalistas do nosso tempo, que ela fez um trabalho gigante, tá um livro agora desse tamanho, sobre violência sexual em conflitos. Uma entrevista bem dura, foda. Assim, bem dura. É um livro difícil de ler, mas o trabalho dela é incrível, muito revelador, muito chocante. E fiz para outra editoria. Eu vejo, eu faço. Aí vira missão também. Né? Ninguém vai fazer isso, eu vou fazer. E eu faço. E está lançando um livro? Ela não fala, a gente tem que arrancar os grandes feitos eu dessa vou lançar mulher um livro ano que vem. O que é meu livro? Ele tem ainda um título provisório. Você sempre quis escrever um livro? Sempre quis. Eu sempre quis escrever, né? Sim. E mas aí, você sempre escreveu, de alguma sempre forma. Escrevi como jornalista, mas sempre quis escrever livro. Mas você queria contar uma história? Eu não sabia que livro que eu queria fazer. Eu queria escrever livros, né? Eu queria viver de escrever, né? E aí tem 1000 coisas que eu tenho vontade de escrever. Um belo dia me liga a Cissa, que é a editora da Bazar do Tempo, que tem um catálogo super feminista, né? É uma iniciativa maravilhosa. E ela fala assim, Renata, posso te falar uma coisa? Eu amo os seus posts no seu Instagram, @RenataIsal. Eu amo a maneira como você escreve. Você já pensou em escrever um livro? Assim, cara. Aí eu falei, assim. Vamos tomar um café? Aí a gente foi tomar um café. E eu falei, Cissa, eu tenho muita vontade de escrever um livro. E quando Celina acabou, eu comecei, durante o processo de Celina, mas sobretudo quando acabou, eu comecei a pensar essa questão de ser mulher na imprensa. E eu fiz um rascunho, eu tinha um rascunhozinho assim, que eu nunca mostrei pra ninguém. Um desabafo? Era um desabafo, mas já pensando que aquilo podia virar um livro, sabe? Mas um desabafo no sentido que foi feito na raiva. Pois é, então. Sabe? Foi um grito eu preciso falar sobre essas coisas. E aí, assim, ninguém nunca viu. Eu fiz, deixei ele aqui na gaveta. Posso te mandar? Aí ela me manda. Aí ela falou assim, cara, isso é muito um livro. E é um livro que você tem que escrever desse jeito solto que você faz no teu Instagram. Ele tem o título provisório, que a gente ainda não bateu, de Perspectivas de Gênero, Modos de Usar. E é muito as minhas ideias sobre como o jornalismo deve ser para que ele preserve a dignidade das mulheres, tanto das leitoras quanto de nós jornalistas, que é muito importante e a gente fala muito pouco sobre isso. Sim, eu imagino. Muito e aí, pouco. já tá, como é que tá? Essa é a pergunta, acho que eu não falo muito do livro, porque tem sempre essa pergunta, como é que tá? Cara, ele tem um tanto de estudo,
né? Tenho tanto que a ideia é minha e tanto que eu tô precisando estudar também, né? Inclusive sobre os caminhos da profissão mesmo. Tem uma parte que tá escrita, que eu vou entregar agora no fim do ano, mas tem muito ainda para escrever. Né? E eu também, muito para escrever e muito para editar, porque eu não quero que ele seja um livro grande, eu quero que ele seja um livro pequeno e acessível. Sim. Porque o que eu quero não é que ficar tão técnico, né? Eu acho que é importante. Eu não quero que seja técnico, eu acho que ele seja simples de ler e quero que ele seja um livro acessível para estudantes de jornalismo comprarem. Porque é um livro para elas, Sim. sabe? Eu não quero que elas passem no dia a dia da redação coisas que eu passo, que Você eu já falou passei. muito sobre as suas dificuldades nessa trajetória. Tem dificuldades. Feminista. E as gerações anteriores à minha passaram por dificuldades muito maiores, Sim. né? Redações de jornal, jornais são instituições masculinas. Muito. Né? É muito raro na história da imprensa estrutura brasileira. De poder, né? Poder. Estrutura de poder. E muito raro na história da imprensa brasileira você ter jornais comandados por mulheres, né? Diretoras de redação. Né? Tá aí a Ruth de Aquino, né? Que foi a primeira, gente, e não faz tanto tempo, sabe? Mas as gerações anteriores viveram situações de assédio e abuso muito graves. Com certeza. Né? Que eu vi também, já minha redação passou, mas a gente já se impunha mais, né? Às vezes de umas maneiras meio bestas, mas a gente já... Meio rindo, Meio rindo, né? Meio sem graça. Gente, eu tive colegas que sofriam assédio moral em reuniões, me contavam isso. Porque como as pessoas vão sabendo que eu estou escrevendo um livro sobre isso, elas vão vindo para mim com as histórias, com né? Os relatos. Então tem muito, assim, umas coisas assim, tipo, da minha geração, mulheres assim, quando eu comecei a ir de salto alto, passaram a me respeitar, né? Aí eu primeiro assim, mas peraí, o cara te respeita porque você está de salto alto? Você fica mais confiante de salto alto, sabe? Tem umas histórias dessas. Ao mesmo tempo tem histórias de assédio mesmo, sabe? De abuso mesmo. Em 1 milhão de redações no Brasil, fora do Brasil inclusive, né? Porque tem jornalistas brasileiras espalhados por aí. Mas a minha geração começou a falar. Rir, mas também a falar. Sim. Eu, em alguns momentos... É bem a geração da transição, Da geração da transição, né? Porque a gente, né? Sobretudo depois que essas questões se impõem mais, a quarta onda feminista chega, a gente fala, caramba, né? Eu passo por isso, eu passo por aquilo. E a gente algumas de nós... Algumas dão a risada, silenciam, que eu acho que é uma coisa importante quando houve a piada machista, porque tem muito em redação piada machista. Você fica quieta, né? Aí você destoa, cria um desconforto. Acho que criar desconforto é muito importante. Muito importante. Muito importante. E falar. Teve uma hora que eu comecei a falar, que eu comecei a pontuar, sabe? E isso foi muito libertador e isso me deu muita força, assim. Ver que eu posso me impor aqui, porque eu tô do lado certo da história, sabe? Agora, as novas gerações, elas já chegam falando. Não, é maravilhoso. Que é maravilhoso. Eu já contei uma história aqui 2 vezes, sei lá, que a Maíra Cota, advogada, veio aqui. E ela conta uma história, né, falando sobre assédio. Uma estagiária, não era de 20 anos. Maravilhosa. Uma estagiária de 20 anos chegou e o cara é tipo diretor do banco que ela trabalhava. O cara assediou ela na hora, foi no RH. Tipo, todo mundo chocado. É muito linda essa nova geração que... É lindo, lindo, lindo quando elas chegam e falam. E elas vêm pra mim e falam assim, cara, a gente já me pediram essa matéria aqui, isso é muito machista. Esse título não pode ser assim, isso é muito machista, né? Elas já chegam, elas sabem, né? O que a minha geração não sabia, o que é machismo, o que é misoginia, o que é assédio, o que é abuso, o que pode e o que não pode, né? As mulheres, sei lá, há 20 anos atrás confundiam, né, uma cantada muito com assédio. Não, até hoje confundem. Algumas ainda confundem. É confuso essa coisa, né? O consentimento. Tudo isso é confuso. O que é o flerte, né? Vários homens falam agora, a gente não pode nem elogiar. O que é um elogio? O que é um assédio? É uma zona... Mas olha só, quando o cara vira e fala, a gente não pode nem elogiar, eu falo assim, pode elogiar e pode estudar também, sabe? Sim, porque essas coisas estão escritas, né? Não dá mais pra ficar dizendo, vindo com esse discurso, porque a informação agora tá aí. Sim, é acessível. É muito acessível, né? E tem muitas mulheres mudando. Sim, muito. Mesmo as mulheres mais velhas que não tiveram, né? A gente tinha muito mais medo
Medo de perder o trabalho, Sim. medo de… Então, acho que essa geração nova é isso. Essa geração que… Não, agora a gente… ninguém para, não tem medo. A gente teve muito medo. A gente teve que criar estratégias para sobreviver nesses ambientes, absolutamente. Senão a gente não ia sobreviver nesses ambientes masculinos, hostis. Agora, essa nova geração vindo com o pé na porta já é outra. Já é outra. Agora, elas também sofrem um pouco, e é disso que eu quero muito tratar no livro, porque… Da mesma maneira que aconteceu na literatura, não existe uma tradição de jornalismo feminista, sabe? Uma autoria feminista, Sim. né? O discurso sempre foi construído pelos homens. Sim. Então, quando você chega trabalhando com perspectiva de gênero, né, que é o que você faz aqui, que é o Catarinas faz, o que a gente faz em Celina, aquilo… As pessoas veem para você quase como que aquilo não fosse jornalismo, né? Acho que foram quatro meninas que fizeram mestrado em jornalismo com dissertações sobre Celina. Ou seja, foi um projeto importante, né? Durou 2 anos e meio com 4 dissertações de mestrado. E uma delas botou como título assim, não é ativismo, é jornalismo. Maravilhoso. Que é a fala da Constança, uma das jornalistas que passaram por Celina. E a gente tem o tempo inteiro que dizer que não é ativismo, Sim. que aquilo é um jornalismo construído com perspectiva de gênero, porque o fato de ter perspectiva não quer dizer que ele não seja objetivo como o método jornalístico exige. A objetividade está lá, mas a gente está ouvindo as mulheres, né? Porque quando a imprensa trata de mulheres, repara só trata quando tem caso de violência. Sim. Né? Mulher… E não acompanha. E não acompanha. Isso Cara eu acho mata. também bem impressionante. Aliás, cara nunca mata, né? Sempre a mulher morre. O cara nunca mata. E sempre com o rosto dela. Tudo errado, né? Sim. Só que quando você trata de mulheres na imprensa, na verdade, são coisas muito maiores. Né? Quando Celina foi criado, a gente fez, junto com o editor do acervo, uma pesquisa. A gente pegou um período do ano corrente, que era 2019, e 50 anos atrás, o mesmo período. Quantos de fontes homens e quantos de fontes mulheres? 70% fontes homens, 30% de fontes mulheres, nos 2 períodos. Quer dizer, durante 50 anos isso não mudou, né? Então é você pensar quem são suas fontes. É você olhar quando tem uma lei aprovada ou quando uma medida provisória é baixada, né? Quando o judiciário toma alguma decisão, assim, de que maneira isso afeta a vida das mulheres. E de todas as mulheres, né? Das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres quilombolas, etc, etc. É esse o trabalho que a gente precisa fazer. Isso não é ativismo. Não. Isso tinha que vir na faculdade de jornalismo, né? Não, é mudar exatamente. A base. Né? Não existe. Você, na faculdade de jornalismo, você tem jornalismo esportivo, jornalismo internacional. Você não tem jornalismo de gênero. Inclusive, podem super me contratar. Posso dar essa aula. A professora maravilhosa. Né, Rê? Alô, FRJ? Alô? Sim, Rê, maravilhoso demais. É uma revolução, né? É uma revolução, assim. Eu acho que as mulheres têm um papel importante para revolucionar o jornalismo. Para, inclusive, as mulheres tenham mais vontade de se informar. Né? E para que seja um ambiente mais acolhedor para as mulheres trabalharem. E esse seu livro pretende ser um manual? Uma espécie de manual. Eu começo falando dessa necessidade da gente criar um jornalismo que seja com perspectiva de gênero, porque a gente não tem uma tradição, né? As escritoras falaram muito sobre isso, né? Obviamente não existe uma imaginação feminina, nem um texto que seja de mulher, né? Mas o fato é que todas nós jornalistas, assim como as escritoras na literatura, você olha para trás, o cânone é todo masculino. Sim. A história do jornalismo é toda masculina. Para quem que a gente história olha? da humanidade é contada por homens. É contada por homens, né? Então tem um tipo de texto que muitas vezes tira a dignidade das mulheres. Tem coisa mais indigna do que aquela entrevista da Leila Diniz para o Pasquim? Pois é. E… vai, continua. Não, assim, é indigno. Isso até hoje acontece. Até muito da hoje, audiência muito. De grandes portais vem por via dos corpos das mulheres. Mulheres nuas, mulheres mortas, mulheres de biquíni na praia. Pega qualquer grande portal, estão lá as mulheres de biquíni na praia. Não tem homens de sunga na praia. Não tem corpo de homem morto, né? São sempre os corpos das mulheres. E isso dá muita audiência. E a grande pergunta é, a tua audiência vale a dignidade das mulheres? Né? Essa é a grande questão. Mas
isso vai partir também de uma necessidade nossa, como jornalistas, da gente se organizar. Sim. Na verdade, a única saída de nós, mulheres, em qualquer espaço, jornalismo, de qualquer lugar, é se organizar. Se organizar. É se organizar e cobrar e expor, que é o que a gente conseguiu fazer, acho que muito bem, quando a gente trata de violência contra a mulher, né? Nesses últimos anos, né? É claro que os números estão aí, mas nós pautamos. Sim. Né? Hoje as pessoas sabem de Lei Maria da Penha, lei de feminicídio, todo mundo sabe o que é um feminicídio, né? Não tem como fugir de dar essa notícia, você tem que falar disso. Mas ainda rola esses… Marido da Ana Hickman, desentendimento. Foi um desentendimento. Sim, foi um desentendimento. Não foi uma violência, né? E isso é muito importante, que eu acho que é uma contribuição importante de você ter perspectiva de gênero aplicada, assim. É ter alguém que vai lá escrever nomear uma violência, né? Caso Daniel Alves. Sim. Né? Daniel Alves mudou a versão dele 6 vezes. E aí você via títulos do tipo, Daniel Alves diz isso e já. Não. Depois de dizer isso já, depois de mudar a sua versão, sabe? Você tem que dizer. Né? Até porque o leitor não é idiota. Né? Acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente gera desinformação. Né? E ao mesmo tempo a gente trata o leitor como se ele fosse um idiota, como se ele já não estivesse lendo aquilo, não estivesse acompanhando, como se ele não fosse capaz de entender. Mas tem uma intenção nessa construção de narrativa de sempre preservar os homens? Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que os homens querem preservar o seu espaço de poder, né? Então eles não estão muito interessados em entrar nessas discussões e mudar os discursos, né? E ao mesmo tempo, e aí quando eu penso no trabalho da imprensa, né, as equipes hoje são tão pequenas, as demandas são tão gigantescas, que as pessoas não têm tempo de parar para pensar. Então, tipo, uma desatenção. Desatenção, acho que é um pouco demais, né? Porque sempre tem uma pessoa chata, tipo eu, que vira e fala assim, não, peraí, não é bem assim. Mas aí o cara já tem que fazer essa, já tem que fazer aquela, em busca da audiência dele. E aí passa. Não tá a fim de parar para pensar, não dá tempo de parar para estudar. E a grande maioria também não tá afim. É um espaço de poder. Muito. É um espaço de poder. Pra que a gente vai mexer nisso? Que mais, Rê? Falamos de tudo? O que mais você quer saber? Não, você é maravilhosa. Quero saber tudo de você. Mas acho que até conseguimos fazer uma boa trajetória. A trajetória é essa. Nesse momento você tá no 2º caderno. Nesse momento eu tô no 2º caderno. Você vai lançar um livro. Tô escrevendo esse livro sobre perspectiva de gênero. Vai tacar uma bomba. Tacar uma bomba eu posso sempre. Tem muitos motivos para tacar bombas, né? No mundo, nesse momento, inclusive. Uma bomba metafórica, porque a gente não é a favor de… Não. Bombas metafóricas, assim. Eu acho que a palavra é uma grande arma, gente. Isso é uma grande lição feminista, né? Como a gente exige e a gente tem conseguido dar os nomes certos para as coisas, né? Acho que uma das grandes lições feministas para o mundo é como a palavra importa. Quando a Angela Davis, por exemplo, ela para de usar patriarcado e passa a falar heteropatriarcado, ela está dando uma informação aí muito importante, né? Quando a gente diz que não foi uma briga de casamento, foi uma violência, o que aconteceu com a Ana Hickman. Desentendimento. Desentendimento Não, é muito assim, passando. Muito acontece. Uma bobinha, né? Coisa boba. A gente está mostrando como a palavra é importante. E é por isso, porque a palavra importa, que o jornalismo precisa… O jornalismo e aí os jornalistas em qualquer lugar onde eles estejam trabalhando, independente da hierarquia também, precisam aprender a pensar com perspectiva de gênero, né? Que aí é pensar, eu tenho uma mulher que possa ser minha fonte e falar sobre isso? De que maneira isso vai impactar uma mulher? De que maneira isso vai impactar uma mulher trans, uma travesti, uma mulher negra? A gente tem que pensar nessas coisas. E quando isso entra na tua rotina, vira automático… Você não consegue mais desver, né? Você não consegue mais desver e também você para de perder tempo.
Não vira, né? Se isso não tá na tua rotina, você para, Sim. pensa, atrasa, e jornalista tá sempre contra o tempo. Tá, entendi. Né? No meu caso, por exemplo, eu já olho assim. Óbvio. Então, você educou a coisa seu já olhar. vem. Eu me eduquei. Todo mundo pode se educar. Todo mundo né? pode. Eu sei que não serão todos que vão se educar. Mas se, por exemplo, cada editoria tiver uma pessoa que saiba trabalhar com perspectiva de gênero e que aponte e que indique os Seria caminhos… Nossa, isso faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Não é um ativismo. É jornalismo muito sério sendo feito. E se não fosse esse jornalismo com perspectiva de gênero muito sério sendo feito… Quantos estupradores estariam à solta aí no Brasil ainda, né? Foram jornalistas mulheres que desvendaram grandes casos de abuso, grandes casos de assédio. Foram jornalistas mulheres que… Descobriram o maior criminoso sexual do Brasil? Não é mesmo? Cristina Fibe, né? Minha amiga e colega de redação, que descobriu, né? Que deu o furo do caso João de Deus. Né, João de Deus não, João Teixeira de Faria, que é o nome dele, né? Um criminoso, né? Que estuprou centenas de mulheres, e foi a Cristina Fibe quem deu esse furo, que ouviu todas as fontes. O livro dela é absolutamente espetacular. Foi o portal Catarinas que acompanhou o caso daquela menina que engravidou depois de um estupro, né? E a juíza pediu para ela aguentar mais um pouquinho, né? Então, assim, o jornalismo com perspectiva de gênero, ele é urgente. Porque a gente vive num país que tem as estatísticas que tem, que é o 5º em feminicídio no mundo, que é o 4º em casamento infantil, né? Esses números são horrorosos. Então, assim, a gente precisa informar com perspectiva de gênero. É muito urgente. Muito urgente. Obrigada por tudo que você faz. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada você por fazer esse podcast maravilhoso. Amei te conhecer. É minha amiga agora também. Agora também sou amiga dela. Viu, Cris? Rê, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Sou fã. Conte sempre comigo. Estarei eu quero voltar aqui. Vamos trazer o livro bonito. Quero voltar. Vai voltar. Tá? Obrigada. Eu amei que agora aqui é um podcast que eu posso sentar do jeito que eu gosto de sentar. É gente. bom, né? Que você não precisa fazer pose. Você pode sentar como você quiser. Posso. Obrigada. Amei, muito. obrigada. Sou fã. Amei. Deu match. Beijo, gente. Beijo. Tchau, gente. Que delícia. Adorei. Senta direito, garota.